E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, ó. Capítulo 2 da matéria de matemática, lá da unidade 5, tá bom? Teoremas e proporção. Glauber, teoremas agora nós vamos trabalhar com o teorema de Tales, tá certo? Glauber, vai ser coisa novidade? Não, pessoal. O teorema de Tales, ele vai lhe ajudar a montar, a calcular o valor de uma determinada variável, tá bom? Utilizando o que? A ideia de razão e proporção do capítulo 1. Tá bom? Então, de novo, vamos continuar trabalhando com a ideia de razão e proporção do capítulo 1, tá bom? Com detalhe, vamos agora trabalhar na figura. Aonde? Com retas paralelas, cortadas por uma transversal, no triângulo e no teorema da bissetriz interna e externa, tá bom? Glauber, são fórmulas? Pessoal, não é fórmula, mas a ideia de montagem é a mesma para todos, tá bom? Então, tá aí a atividade que eu quero que vocês façam, atividade da parte 122 e 125, tá bom? E o RA de vocês, páginas 121 e 123. Façam o relatório, tá bom? Data da entrega, quando a gente retornar para o colégio, tá bom? Então, coloquem o livro de vocês aí no capítulo 2, lá na página 119. Pessoal, teorema de proporção. Aí traz um texto. O texto é assim, ó. Em alguns eventos da Esquadrilha da Fumaça, aparece para fazer demonstrações ao público a Esquadrilha da Fumaça, ou Esquadrão de Demonstração Aérea, EDA. Teve origem no início da década de 1940 no Rio de Janeiro. Suas acrobacias são conhecidas no mundo inteiro e exigem muita técnica e bastante controle. Os pilotos formam desenhos com suas trajetórias, que em diversos momentos devem ser paralelas umas às outras, que o torna esse trabalho bastante desafiador. Com os aviões se movimentando paralelamente, existe a chance de eles se chocarem. Sim ou não? Me respondam. Tá bom? Bota essa resposta lá na ficha do RA de vocês. Se não tiver a ficha, faça na folha do caderno. Tá bom? Vamos lá. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse assunto vocês já trabalharam lá no 8º ano. Tá bom? Vou fazer uma revisão com vocês, porque vai ser de fundamental importância lá no teorema de Tales. Tá bom? Então vamos lá. Observa aqui a figura. Tu tem aí o ângulo A, B, C e D. Tem o ângulo E, F, G e H. Tá bom? Os ângulos cortados, os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles podem ser ângulos correspondentes. Glauber, correspondente como assim? Pessoal, imagina se eu pegasse essa figura e colocasse ela sobreposta a essa. Você iria observar que o ângulo A ficava em cima do ângulo E, o ângulo B em cima do F, o C em cima do G e o D em cima do H. Glauber, isso quer dizer o quê? Que esses ângulos são congruentes, ou seja, são iguais. O ângulo A é igual ao ângulo E, o B é igual ao F, o ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo D igual ao ângulo H. Ângulos correspondentes, você tem a ideia de sobrepor uma figura em cima da outra, certo? E você vê quanto é que vale os ângulos. Não tem cálculo. Beleza? Outro tipo, olha só. Alternos internos. Os pares ocupam lados opostos em relação à reta transversal. Estão entre as retas paralelas e são congruentes. Olha só. Está aqui. Alternos internos. E tem os alternos externos. Isso quer dizer o quê? Está aqui a tua reta, as duas retas paralelas, a reta R e a reta S. Tá bom? Alternos internos, ou seja, você vai alternar o lado dentro da figura, que está cortada pela tua reta transversal. Então, quer dizer que o ângulo C é igual ao ângulo E. O ângulo D é igual ao ângulo F. Aí tem os alternos
externos, ou seja, estão fora das retas paralelas. Olha só, o ângulo A é igual ao ângulo G, o ângulo B é igual ao ângulo H. Tá bom? Você observa que não tem cálculo, é só para visualizar. E as duas próximas classificações, colaterais. Co, mesmo, laterais, lados. Tá bom? Quando você tiver ângulos colaterais, a soma desses meus dois ângulos vão formar um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso. Olha só os exemplos, ó. O D e o E, o C e o F, o A e o H, o B e o G. Tá bom? São ângulos colaterais. A soma deles dá um ângulo raso de 180 graus. Aí, outra explicação que tenho que passar para vocês é sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ou seja, Tales de Mileto, está lá na página 121, foi um matemático do século 6 a.C., lá na Grécia. Ele ficou conhecido por medir a altura de uma pirâmide com base no comprimento da sua sombra. Cláudio, como assim? Usou uma relação, pessoal. Razão e proporção. A altura do Tales fez uma sombra. O tamanho da sombra da pirâmide teria que ter na mesma razão entre a altura do Tales e a sombra. Tá bom? Então, vou trabalhar fazendo razão. Pessoal, somente razão e proporção. Olha só aqui um exemplo. Ó. Um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Olha só aqui. Ó. Eu tenho aqui os valores. Ó. Um feixe de retas paralelas, RST, determina sobre uma reta transversal P dois segmentos consecutivos que medem 11 e 9. Olha só, 11 e 9. Calcule o comprimento dos segmentos determinado pelo feixe da outra transversal Q, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a terceira paralela dessa transversal mede 30 centímetros, ou seja, ele vai fazer essa soma aqui, ó, do x mais o y. Então, vou montar a razão. Ficaria 11 sobre 9 igual a x sobre y. Só que você não sabe quem é o x e o y, mas ele me disse que a soma vale quanto? 30. Ao que ele fez? Ó? Ele fez a soma. Olha só, para mim calcular primeiro o x, 11, quem está do lado do 11? X. Olha só a minha razão, 11 e o x. Eu não somei o x e o y, eu vou ter que somar 11 mais 9, 20. E o 30, porque é a soma do x mais o y. Faz a multiplicação, e usando a ideia das razões. Então, 20 vezes x, 20x. 30 vezes 11, 330. Coloco o 20 para o outro lado fazendo a divisão, certo? E quando você dividir 330 para 20, 16,5, ou seja, o x aqui vale 16,5. Quando for fazer para o y, você observa, ó, 9 sobre 20 e y sobre 30. Multiplica de novo, 20y igual 30 vezes 9 dá 270. 270 dividido para 2, 13,5. Tá bom? Então, assim, o Teorema de Tales, ele monta essa razão. O que você não pode fazer? É inverter. Você vai seguir essa linha aqui, ó. A tua linha transversal. 11 sobre 9, x sobre y. Tá bom? Você não pode, de maneira nenhuma, colocar 11 sobre y. Não. Siga a linha transversal e monta a razão. Tá bom? E depois é o mesmo cálculo que nós já estávamos fazendo. Então, olha só aqui o exemplo da atividade de vocês. Ó. Ele tem essa figura. Quero que você calcule aqui o tamanho do segmento DF. Como é que vai montar? Ó? 6 sobre quem? 5. Igual a x mais 2 sobre quem? X. Aí multiplica. Ó. 6 vezes x, 6x. E 5 vezes x mais 2. Calcule o valor de x
e depois substitui aqui e faça a soma, tá bom? O outro teorema que nós teremos que trabalhar é nos triângulos. Glaude, qual é a diferença? Pessoal, nenhuma. O que você vai ter que trabalhar em relação aos triângulos é os lados, tá bom? Olha só aqui o exemplo, ó. Eu tenho num triângulo, ó, 6x e x mais 2. No outro lado, 2x mais 12 e 2x mais 4. Quando monta a razão, fica, ó, 6x sobre 2x mais 2. Glaude, aqui está invertido. Tem algum problema? Não. O que você não pode fazer, pessoal, é assim, ó. Ah, Glaude, eu coloquei a parte de baixo em cima. Do outro lado, siga a mesma ideia. Colocou a parte de baixo em cima também. Tá bom? Não são grandezas inversas, são diretamente proporcionais. Tá bom? E depois, faz a multiplicação aqui, ó, usando a ideia de razão e proporção e calcula o valor de x. Se por acaso, pessoal, você caiu numa equação do segundo grau, calculou o delta, que nem teve que calcular aqui o delta, ó, deu 49. Calculou as raízes, olha só, uma deu 2, a outra deu menos 3 sobre 2, tá bom? Como você está trabalhando com a figura, um segmento de reta, só vai lhe interessar a positiva. Ah, Glaude, mas uma deu negativa, é negativa. Você colocar ao lado da questão, ó, não convém. Tá bom? Porque o segmento, ele tem que ser positivo. Beleza? Ele não pode ser um segmento negativo. Tá bom? Vamos lá. A outra parte que eu tenho que trabalhar com vocês é em relação à bissetriz. Bissetriz de quê? Do triângulo. Só que aí nós temos dois tipos de bissetriz. Você tem a bissetriz interna e tem a parte da bissetriz externa. Tá bom? Vamos lá. Ó. Na bissetriz interna, você vai trabalhar da seguinte maneira. Ó. Olha só aqui um exemplo. Ó. Você tem um triângulo MNP, onde você não sabe quem é esse lado e não sabe quem é esse lado. Tá bom? Deixa eu só trabalhar aqui mais simples. Pronto, vamos lá. Ó. Olha só. Na segunda questão de vocês, da atividade da página, tu tem aqui, ó, 18. Quem está embaixo do 18? 11 menos x. Então coloca 18 sobre 11 menos x. E o 15 sobre quem? X. Aí depois faz a multiplicação usando a ideia de razão e proporção. Tá bom? Bissetriz interna. Quando é que você vai diferenciar da externa? Quando por acaso o teu desenho ele vem aparecido aqui com a letra C ou com a letra D. Glaude, a montagem? A montagem ele muda um pouco. Tá bom? Porque aqui você tem, ó, o lado que vale 28. A base não é o 20. É o todo. É 20 mais quem? Mais o x. Não é 20x. É 20 mais o x. Tá bom? Então, ó, 28, 20 mais x, igual a 24 sobre quem? O x. Tá bom? Então, você observa que o teorema da bissetriz, ele pode mudar a formação sendo bissetriz interna ou sendo bissetriz externa. Tá bom? Então, pessoal, ó, esse era o assunto que eu tinha que trabalhar com vocês na aula de hoje. Tá bom? Façam a atividade, tá certo? Acessem a Engenhedu, tá bom? Façam as suas atividades lá no portal e as atividades do livro, tá? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.